Boa noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Então, eu aqui ainda não me adaptei muito com isso aqui. Para a nossa primeira live da imersão do MAS, já vou começar a falar dos nossos tópicos que nós vamos ter aqui hoje, que eu escolhi para a gente conversar. A gente vai falar qual a importância do propósito das nossas vidas, né? Sobre o que é propósito mesmo. Nós vamos falar, então, um pouquinho, assim, da importância do entendimento do que é o universo, da funcionalidade do universo e da programação da jornada da imersão do MAS, que é a segunda edição. Eu vou esperar o pessoal chegar aí. Boa noite, Eli. Está com nós novamente, né? Ele já participou da primeira edição da imersão do MAS, está no nosso grupo do WhatsApp, e agora nós vamos para a segunda edição. Lembrando para quem está chegando aí, boa noite, Lizzy. Lembrando que para quem está chegando, que a imersão do MAS, ela é online gratuita, e você pode entrar no grupo aí para participar, porque no grupo eu compartilho todos os conteúdos, todas as ativações, os áudios, a apostila que vocês vão mostrar para o pessoal. Mas a gente vai conversar um pouquinho antes aí, esperar o pessoal começar a chegar e vamos falar de energias, de algumas percepções aí que eu tenho a respeito de uns posts aí, de uns conteúdos que eu fiz essa semana. E o quanto que é importante a gente ter esse entendimento para a nossa vida de que tudo é energia e tudo tem realmente uma vibração, emite uma vibração e está alinhado em uma frequência. E nesse momento que nós estamos entrando, obrigada, Eli, a imersão estava maravilhosa, né? Essa segunda edição aí vai ter umas coisas de ativações mais fortes. Esse ciclo que nós estamos entrando, já falei para vocês aí, quem me conhece um pouquinho mais, que eu falo muito a questão da caída dos véus, né? Esse é um ciclo que a gente está entrando, que ele vai ficar cada vez mais transparente para nós. Então, o porquê que é importante que a gente tenha esse entendimento sobre as energias, sobre vibração e frequência? Porque a partir desse entendimento, o que os meus pensamentos emanam, o que as minhas palavras emanam. E a partir disso a gente começa a entender também, ou perceber também, o que está emanando não só das pessoas que estão perto de nós ou da localidade onde nós estamos. A gente começa a perceber isso, que foi o que eu quis falar num post essa semana, a questão toda essa das redes sociais, que isso eu já tenho falado já há algum tempo com vocês, quem me acompanha há mais tempo sabe. Isso começa a ficar tão nítido, e que porque a energia, quando a gente entende a nossa energia, o nosso processo, a energia daquilo que a gente vê fica muito nítida, não tem como mascarar. E eu acho super importante a gente falar disso, porque a gente está vivendo um momento tão ilusório para muitas pessoas ainda, na questão toda do que se acompanha em rede social, que as pessoas às vezes elas se perdem nisso tudo, e aí elas criam uma ilusão. Boa noite, Kelly. Elas criam uma ilusão, gente, de que aquilo tudo que estão vendo ali é real, e aquilo tudo, a pessoa muitas vezes entra num processo que ela acaba desestruturando realmente o que ela teria que fazer para se melhorar, porque ela entra num processo ilusório e porque ela viu aquilo e ela acreditou que aquilo era real e ela foi atrás daquilo e realmente ela acaba não curando as feridas que ela tem para curar, emocionais, não alinhando o mental dela e não cuidando do próprio processo dela, tá? Vocês têm essa percepção? Vocês podem fazer comentários, meninas, comentem aí, porque a gente vai interagindo antes de eu entrar aqui nos assuntos que eu trouxe para nossa live, tá?
Isso é algo sim que eu tenho observado muito, tá? Muito. E para mim fica nítido, eu não sei se para vocês fica também, que quando vocês veem uma imagem ou vocês veem um vídeo, tá? Vocês percebem isso, que aquilo ali fica nítido, que aquilo não é real, mas isso é a minha percepção, tá? E lembrando vocês, boa noite para quem tá chegando agora. Lembrando vocês que essa minha capacidade perceptiva eu já tenho desde criança, né? Ali, ó, a Lizzie também tá observando isso, ó, fica muito, cada vez mais evidente. E isso vai se tornar muito mais evidente nos próximos períodos nossos desse ciclo que nós estamos entrando. É bem o que a Alice falou, é como se tivesse caindo as máscaras. A gente começa a ver aquilo e aí a gente olha e não conecta mais. A gente olha e a gente percebe que tem um algo mais por trás, ou tem um algo ali que também parece que foi manipulado, ou que está sendo, como é que eu digo, como se fosse para nos trazer para algo. Isso está ficando muito, muito evidente. Então, isso é um dos assuntos que eu queria conversar com vocês aqui para a gente iniciar a live, para a gente mais uma vez trazer a nossa consciência para o nosso estado de presença. Olha, a Kelly também está nesse processo. Então, vocês percebem que a gente está na mesma linha de frequência, de vibração e frequência? E isso é muito importante, porque quando a gente está na mesma linha de frequência, a gente acaba expandindo juntos. Porque todo o processo que eu faço aqui, principalmente esse da imersão, que é para ajudá-los no processo desse despertar, tá? Despertar cada vez mais para essas percepções e dessa forma a gente vai se alinhando cada vez mais no nosso próprio processo, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Porque ó, esses dias a gente tava fazendo live, tava com um ruidinho, daí eu coloquei os fonezinhos, hoje coloquei o microfone e tal para ficar legal. Então, gente, olha só, despertar da nossa consciência é abrir os nossos olhos, tá? O despertar da nossa consciência tem a ver com abrir os nossos olhos para a vida que a gente sempre foi capaz de viver aqui e nunca se permitiu experienciar. Porque nós estamos aqui para experienciar. O nosso processo aqui é de experiências. Ah, que legal, vocês estão me ouvindo perfeitamente. O nosso processo aqui é de experiências. Então, a gente experimenta através das emoções, a gente experimenta através dos nossos relacionamentos, a gente experimenta através do nosso processo com o nosso corpo físico, a gente experimenta através das potencialidades da nossa mente. Tudo isso são experiências. Então, o nosso despertar, ele tem a ver com experiências. Quanto mais experiências eu tenho, com relação à vida que eu vim realmente viver aqui, eu vou me permitindo expandir mais e viver o que eu realmente vim fazer aqui. E é por isso, tá, que a gente vai falar de propósito de vida hoje, tá? Mas antes de falar de propósito, vamos aí agora para algumas pessoas que chegaram nesse momento, eu vou falar um pouquinho do que é essa live. Vocês meninas que já estão comigo aí um pouquinho mais de tempo, que já estão no grupo de WhatsApp, sabem. A live Imersão Mas, co-criando sonhos, um processo que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a se alinharem, a limparem as suas memórias, limparem os seus padrões mentais, mudarem a sua consciência e realmente entenderem o que é co-criar sonhos. Entenderem que co-criar sonhos não está relacionado a esse padrão ilusório que se tem por aí só de coisas materiais. Co-criar sonhos é projetar cada etapa daquilo que a gente quer manifestar, é estabelecer metas para aquilo que a gente quer manifestar e aprender a fazer o passo a passo, degrau a degrau. Porque muitas vezes os sonhos, sim, eles têm relação com as coisas materiais e faz parte de um dos pilares da verdadeira prosperidade. Mas muitas vezes esse sonho ele está relacionado a uma questão de saúde, a uma questão de relacionamento familiar, a uma questão de relacionamento pessoal, a uma questão profissional, tá? Então, realizar sonhos, a gente tem que sair desse padrão que tudo é
Dinheiro não é tudo dinheiro. Então, realizar sonhos é muito mais do que isso. E a verdadeira prosperidade, ela é muito mais do que o pilar financeiro. A verdadeira prosperidade, ela é todo o alinhamento. Todos os teus pilares têm que estarem alinhados. Aí sim, pode-se dizer que se é próspero. É dos relacionamentos, é família, é saúde, é o financeiro, é o profissional, é o energético, é o espiritual, é o mental, é o emocional e é o físico. Isso quando a gente vai com tudo alinhado, e eu me coloco nisso também, porque não é porque eu estou aqui com vocês que eu tenho tudo alinhado. Eu estou também em processo como todos vocês. Todos vocês. A diferença é que eu tenho um pouco mais de experiência com as questões e eu posso trazer para vocês aqui método e ferramenta e técnica para que vocês possam se aplicar e terem resultados também em vários segmentos, assim como eu também já tive e como eu me trabalho para ter em outros segmentos, outras áreas da vida, tá? Bom, gente, quando a gente fala de manifestar, então, ou materializar, nós temos que trazer para a nossa vida a consciência que nós vamos ter que entender como funciona o universo. Como é esse mecanismo do universo? E é isso que eu trago também na imersão MAS, e a gente vai falar muito efetivamente sobre isso. Já vamos começar amanhã no grupo do WhatsApp falar sobre isso, sobre o funcionamento do universo. Então, quem está no grupo do WhatsApp, quem não entrou ainda aí pode acessar o link lá na minha bio e entrar. Amanhã a gente vai ter um vídeo exclusivo só para o grupo, tá? Onde eu vou estar falando sobre todo o mecanismo do universo. E aí, quando a gente começa a entender como funciona esse mecanismo, a gente entende que existe um equilíbrio, tá? Natural. E tudo aquilo que sai fora desse equilíbrio é o que gera os transtornos na nossa vida. Então, todas as amarras que nós temos na nossa vida, elas são geradas por conta desse desequilíbrio, partindo do princípio que tudo é energia, que tem uma vibração e está numa frequência, certo? Então, esse é um dos assuntos que a gente vai amanhã abordar, então, no nosso grupo do WhatsApp. E, assim, ó, para que a gente entre em fluxo, então, com esse mecanismo, o que que é necessário? É muito necessário que a gente tenha na nossa consciência que a gente vai ter que entender. E para entender, nós vamos ter que estudar. Nós vamos ter que colocar a nossa preguiça de lado, tá? Então, eu trago um conteúdo, abro para que vocês despertem para buscar mais daquele conhecimento, porque isso é um conhecimento que não, o conhecimento não ocupa espaço na nossa mente, tá? Quanto mais conhecimento eu vou absorvendo, mais as minhas sinapses neurais elas vão se abrindo, elas vão se expandindo e eu vou captando mais também, porque todas essas informações elas estão disponíveis em um campo, tá? Que a gente vai captando, ok? Que isso também eu falo muito no grupo durante a imersão, tá? Isso a gente vai também estudar, falar um pouquinho aí durante essa segunda etapa aí, essa segunda edição da imersão sobre a cosmologia. Vamos falar sobre isso, tá? Para que a gente realmente tem que trazer esse entendimento da consciência, da mente, dos pensamentos. Eu coloquei alguns tópicos aqui para nós, tá? E uma outra parte que é fundamental, que é o que a gente trabalha muito na imersão, que é a liberação de antimatéria. Então, as limpezas profundas. Não tem como, não existe o milagre. Não existe o estalar os dedos e dizer assim, uau, já mudei de vibração, tô em outra frequência, já tô aí em outra vibe. Não. Nós temos um processo que não é só dessa existência, nós temos um processo antigo, um acúmulo de antimatéria que muitas vezes, quando a gente começa um processo profundo, que são os processos que o método ascensional faz, a gente vai a 40 vidas limpando, a gente começa limpando, então pensem comigo e saiam da ilusão, tá? Raciocinem.
Só vamos expandir a nossa consciência, atingir um nível vibracional elevado quando nós limparmos as cargas, nos liberarmos da antimatéria. E liberar essa antimatéria significa passar por processos de catarse. O que é o processo de catarse? É quando a gente está em processo de limpeza. E a catarse, ela se torna dolorosa para muitas pessoas porque bate na resistência, tá? Porque quando a gente entra no processo de limpeza, um campo gigantesco de frequências elevadas, ancorada por seres elevados, vai começar a emanar para o teu sistema ondas. Ondas, ó, a Kelly falando, os últimos 21 dias foram punk, mais libertadores. E é isso. Então, quando começa a entrar essas frequências de luz, o que acontece quando a gente acende uma luz? A gente tá num quartinho escuro. Tu acende uma luz muito clara, tu vê toda a sujeira, até dos cantinhos. Então, é isso que o processo de limpeza faz. E aí, quando o processo de limpeza encontra uma resistência, aí a catarse é dolorosa. O que é essa nossa resistência, gente? A nossa resistência, ela está conectada com uma parte nossa que ela é muito danadinha de lidar aqui, que é o nosso ego, tá? Então, é com o nosso ego que a gente está lidando durante o processo da catarse. Então, é uma guerra. Então, a luz quer entrar, as frequências querem entrar, tudo quer alinhar, e o nosso ego tá aqui, ó. Nosso ego tá aqui, alimentando a nossa mente subconsciente, alimentando o nosso paradigma de vida, que já não serve mais para aquilo que a gente quer alcançar, e ele tá ali, resistindo, 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 nossa mente subconsciente ali batendo de frente e dizendo: eu não vou sair desse padrão, eu gosto desse padrão, porque não tem como é que eu vou dizer para vocês? Não existe a ideia na nossa mente consciente se isso é bom ou ruim. É um padrão que foi adquirido ao longo desta existência e de muitas outras. E aquilo ali está impregnado. E é com isso que a gente bate de frente quando a gente começa o processo de limpeza, tá? E realmente, depois que a gente passa pelo processo, a gente começa a entender de forma mais clara por quê? Porque aí a nossa consciência ela já chegou no outro nível. E aí, quando a nossa consciência chega no outro nível, a gente já começa a ver as coisas com mais clareza, a ter um pouco mais de entendimento. E quando a gente faz o segundo ciclo, a gente entra para um próximo ciclo, aí já tem mais leveza. E aí a catarse é mais leve, aí eu começo a perceber que eu começo a ter insights diferentes, eu vejo as coisas com mais clareza, eu tenho essas percepções aí que a gente falou no começo da live, o meu corpo já tá reagindo de uma forma diferente, a gente entra já num outro processo. Mas para tudo isso, a gente tem que passar pelos processos, pelas etapas, que é essa consciência que eu gosto de trazer para vocês, porque para que não fique aquela coisa assim, uau, nós vamos fazer uma coisa, estalou o dedinho, já tá pronto, já tô em outra frequência, já tô fazendo acontecer. Tudo isso vai realmente acontecer. Você vai ter condições de materializar, você vai ter condições de entender seu processo, vai ter condições de saber exatamente o que você quer e vai aprender a fazer o projeto. Por que eu falo projeto? Porque como é que você vai criar um sonho e materializar se você não projetar? Existe um passo a passo. O que a gente faz quando a gente quer uma casa, um apartamento? O que a gente faz? Quando a gente quer a nossa casa, a gente manda fazer um projeto. E quando a gente está fazendo aquele projeto junto com o profissional, o arquiteto, a gente está ali acompanhando passo a passo, item por item, ali a gente está projetando. E é isso que vocês têm que aprender com relação à cocriação de sonhos. Seja o sonho que for, seja um sonho pequenininho, seja o sonho de se liberar de um processo antigo, boa noite Aline, seja o sonho de resolver uma questão pendente, seja o sonho de conquistar um carro, um imóvel novo,
na profissão, um novo cargo ou mudar de... Não interessa o sonho. Todos os sonhos têm que passar por um projeto. Muitas pessoas chamam esse projeto que a nossa mente trabalha de quadro dos sonhos, tá? Eu prefiro trabalhar de uma forma mais detalhada, é a construção realmente deste sonho. Passar pelo processo. A Eli falou tudo, né? É doloroso, mas depois vem a leveza, né? Coisa boa. Então é isso que vocês vão aprender na imersão MAS, tá? Eu vou começar a deixar as lives gravadas, tá? E vocês vão receber no grupo, quem tá no grupo eu vou deixar aqui, mas lembrando que quem tá no grupo vai receber todas as outras ativações, vai receber a apostila, amanhã a gente já vai ter a apostila que ela tá com mais ativações que a primeira da primeira edição. Vamos falar um pouquinho então do nosso propósito de vida? Qual que é a importância do propósito da vida? O que é o propósito, gente? O propósito é um objetivo, é uma meta, é um caminho, né? Então, quando a gente vem para cá, por mais que a gente esteja nesse processo todo que a gente fala de despertar, de que a gente esquece tudo quando chega aqui, que tudo é apagado da nossa memória, e aí como é que eu vou saber o que eu me programei para vir fazer aqui, tá? Por mais que a gente saiba disso, eu quero contar para vocês uma coisa. Existe uma importância fundamental, boa noite, existe uma importância fundamental na conexão com a nossa presença divina, o entendimento que nós devemos estar no nosso estado de presença. Quando nós estamos no nosso estado de presença, nós recebemos os insights daquilo que nós programamos para fazer aqui do nosso propósito, para o nosso desenvolvimento, para a nossa expansão, para o nosso crescimento. Quando a gente está fora disso, que a gente não está no nosso estado de presença, não temos entendimento do que é a nossa presença divina, não estamos nesse alinhamento, a gente fica confuso. A gente não sabe muito o que a gente está fazendo aqui. Aí tem aquela frustração, aquela angústia, aquele investir em várias áreas e nunca sair do chão, tentar várias coisas e nunca ver aquilo rendendo, mesmo colocando toda a dedicação. Então, o nosso propósito, todos nós temos um, tá? E ter esse entendimento dele, a gente alcança nos reconectando com a nossa presença divina. Isso só acontece quando a gente muda a nossa vibração, tá? Isso, entramos em uma outra frequência. Mas, de qualquer forma, tá? Existe também toda essa conversação a respeito de propósito de vida e eu achei interessante a gente trazer esse assunto para cá. Por quê? O ser humano, eu até anotei algumas coisas aqui, porque eu falo muito e eu não gosto de perder o fio aqui com vocês, porque depois a gente tira um tempinho para ficar brincando, tá? O ser humano atual, ele não quer seguir o paradigma familiar, tá? Isso é muito importante. Olha a pegada que tem aqui, ó. Nós, seres humanos atuais, que somos nós que estamos aqui, vivendo este momento no nosso planeta Terra, que está em transição, e nós, como raça humana, também estamos em transição, a gente já tem dentro de nós codificado isso, que a gente não quer seguir o paradigma de vida familiar. Lembrando vocês que o paradigma de vida é tudo aquilo que a gente acredita como verdade, é tudo aquilo que a gente recebeu de informação da família que a gente veio, genética, a gente já recebeu quando nasceu, muitas codificações, tá? O ser humano atual, ele está envolto em muitas informações e opções e não sabe para onde ir. Vocês entenderam? E aí se perde no seu propósito mais uma vez, tá? Então ele não quer o paradigma familiar, mas ao mesmo tempo ele não sabe para onde ir. Por que ele não sabe? Porque ele está em falta com esse realinhamento com a sua presença divina, tá? Mas vou falar um pouquinho dos tipos de propósito que nós temos, tá? O propósito geral da vida é a expansão da consciência e a evolução.
Esse é o propósito geral da vida, tá? Tudo no universo tem uma consciência em graus diferentes de frequência, ok? Tá? O propósito de vida humana. Nós somos seres autoconscientes e com isso, com consciência, nós temos 3 objetivos na evolução. Agora vamos falar sério, ó, quer ver? Compulsório. Quando a gente encarna, de acordo com a nossa vibração, a gente simplesmente não tem liberdade de escolha. Mas a gente tem a possibilidade de criar uma nova vibração, entenderam? Então, quando a gente encarna aqui, que é de forma compulsória, a gente encarna numa determinada vibração, de acordo com aquilo que a gente já tinha lá atrás, entenderam? E aí a gente fica nessa vibração, com a possibilidade e a liberdade de melhorar a nossa vibração, despertar mais a nossa consciência e atingir um outro nível frequencial, certo? Compulsória com escolha, tá? A combinação de opções para liberar o processo evolutivo aqui nas próximas encarnações. Então, quando a gente atinge um nível consciencial diferente, a gente ainda pode escolher vir para cá, tá? E a gente pode escolher também o que a gente vai fazer aqui para se melhorar e para elevar o nosso padrão, tá? Isso é um dos níveis. E tem também os missionários. Os missionários é um alto nível de consciência que escolhem vir ajudar no despertar consciencial da humanidade. Então, esse é um tipo também de seres que estão aqui encarnados nesse nosso planeta, nesse processo que nós estamos vivendo hoje de despertar consciencial, ajudando as pessoas no despertar consciencial delas. Esses a gente chama de missionários. E a gente tem também, gente, o propósito de alma, tá? Então, o propósito de alma é quando a gente vem para cá ajudar através da nossa própria evolução. A gente vem ajudar outras almas, a gente vem mostrar caminhos, a gente vem trazer um pouco mais de clareza para as pessoas, para que elas possam evoluir, para que elas possam despertar no processo delas também, tá? E a gente tem o propósito de personalidade. Prestem muita atenção nesse, tá, gente? Propósito de personalidade. Buscar recursos para alinhar ao nosso objetivo maior de vida. Buscar vencer e ter satisfação pessoal. O que isso quer dizer? Que o nosso propósito de personalidade ele está ligado ao nosso ego. Tá? Então, vocês percebem que nessas nuances todas de propósito, a gente só tem uma coisa para fazer para entender o que nós temos realmente para trilhar aqui, que é nos reconectarmos com a nossa presença divina. E a partir dessa reconexão, a gente vai expandindo, vai recebendo os insights e a gente sempre vai saber o que tem que fazer. E é sobre isso que a gente trata na imersão do MAS. Vocês sabem que eu gosto de espumante, né? Sempre pego uma tacinha para as lives, tá? Então, isso do propósito é importante alinhar. Eu acho que é mais importante a gente se alinhar com a presença divina da gente. É mais importante a gente entender o que é a nossa presença divina a partir do entendimento e do conhecimento de como funciona o mecanismo do universo. E aí a gente vai entender como fazer essa reconexão. Não existe um mistério nessa reconexão. Então se criam por aí muitas fantasias a respeito disso. E é muito simples. Isso vibra dentro de nós. A nossa presença divina está na nossa chama trina. Essa desmembramento, então, da nossa mônada, ele emana insights que quanto mais eu mudo a minha frequência aqui, mais eu vou recebendo, mais eu vou me realinhando e mais eu vou entendendo o que eu realmente estou fazendo aqui. E isso a gente consegue fazendo tudo aquilo que eu falei lá no comecinho. Para quem não está no grupo, não sabe do que é a imersão MAS, pode ir lá buscar informações lá no feed, no link da bio. Aí, ó,
O pessoal que está no grupo amanhã vai ter a apostila nova da segunda edição aí com mais ativações, tá? Mas agora eu vou falar um pouquinho do que a gente trata na imersão, até para o pessoal cair um pouquinho por dentro, né? Entender o que é que a gente vai falar na imersão, porque vai ter muita coisa, né? E as pessoas entro em parafuso, tá? Mas não é nada disso. Então, eu gosto muito de brincar, descontrair, porque eu acho muito importante trazer leveza para tudo que a gente faz. Porque quando a coisa é massiva, é pesada, a pessoa cansa e aquele negócio não desenrola, né? Lembrando também que a gente vai fazer uma ativação bem legal, então fiquem até o final da live, porque a gente vai fazer a ativação da espiral sagrada de Melquisedeque pessoal e para ambientes, tá? É bem legal fazer isso aí. Olha, a gente vai ter na nossa imersão agora e nos próximos dias, na próxima live de amanhã já vamos estar falando de outras coisas, é a identificação de bloqueios mentais e emocionais e a criação de um novo padrão já vibracional. Entendendo o paradigma de vida, os impedimentos que realmente temos e quanto que isso influencia na nossa mudança de mentalidade. A gente vai trabalhar isso também. A gente vai trabalhar uma técnica, tá? Que é o desligando o ego. A gente desliga o nosso ego e ativa realmente um padrão através de frequência bineural para o sono, para a gente aprender a co-criar aquilo que a gente realmente deseja, tá? A gente vai também trabalhar alinhamento de pensamentos e emoções através da liberação do medo. Então tem uma técnica que a gente usa para liberar o medo. Eu vou falar um pouquinho do medo agora para vocês, tá? O medo é o mal da humanidade, né? Vamos falar bem sério, gente. O medo, ele está inserido de uma forma tão intensa nas nossas células que quando a gente faz essa ativação que eu aplico, a gente entende que muitas vezes o medo que a gente fez inúmeras técnicas, a gente passou por inúmeros processos de cura e não liberou, ele tá lá no dedinho do teu pé, registrado no teu corpo. Ou ele tá lá no lóbulo da orelha, tá no teu dente. Interessante isso, né, gente? Quem já fez aí o método ascensional comigo lá, o primeiro método, acho que a Lise fez. A Lise vai lembrar disso aí, que a gente trabalhava com medo assim, né? Onde é que as técnicas que a gente usa para identificar o medo no corpo e liberar, tá? Então isso a gente vai fazer na imersão. A gente vai trabalhar para desbloquear o poder de cocriar e manifestar, codificando uma nova frequência vibracional. Eu vou trabalhar com meditações guiadas também no processo da imersão. Também para trabalhar a ancestralidade. Muito bom. Isso aqui da ancestralidade. Ontem, quando eu fui fazer a abertura do vórtice para essa segunda edição da imersão, para o grupo que já está comigo, que entrou mais pessoas no grupo, o que eu identifiquei, tá? Então, eu fiz um videozinho curto para vocês, porque depois eu dei sequência na ativação que estava fazendo, porque eu precisava me concentrar muito ali. O que eu identifiquei quando eu abri o vórtice? As pessoas que estão nesse grupo dessa segunda edição da imersão, elas têm questões ancestrais ali bem fortes para serem trabalhadas. Eu diria que é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. É aquilo que impede realmente elas de co-criar e manifestarem aquilo que aqui elas já co-criaram. Tá conectado com a ancestralidade. Então a gente vai trabalhar profundamente isso durante a imersão também, porque a gente muitas vezes tem que liberar os nossos ancestrais do medo que eles têm de prosperar, porque a gente tem a codificação que eu falei aqui, genética no nosso corpo, tá? A Lise só fez umas carinhas ali. A gente vai trabalhar com limpeza multidimensional profunda, reprogramação mental realmente para realizar desejos. A gente vai trabalhar com a elevação da frequência vibracional de vocês, para entrar realmente nesse fluxo que eu falei. Como é que a gente entra em fluxo com o universo? Mudando a nossa frequência. Não tem como ser diferente. Não existe o milagre. Se alguém contou que tem um milagre, me traz essa pessoa aqui que eu quero que aplique na minha vida esse milagre aí, tá? Não tem. Tem que passar pelo processo, tá? Ok? E aí a gente vai fazer um alinhamento das mentes, tá? Das nossas... A gente tem 4 mentes, tá? A gente vai fazer um alinhamento das nossas mentes, dos nossos eus, para que a gente realmente atinja um nível
de frequência que a gente possa se manter nesse nível. Como é que eu gosto de trabalhar com vocês? Como é que eu entendi ao longo do tempo, com a minha experiência, que vocês têm resultados? Quando a gente passa muito tempo limpando, 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 a gente não cocria e não manifesta nada. Sabe por quê? Porque você está sempre limpando. Então, como é que acontece o processo? A gente tem que fazer um processo de limpeza, tem que fazer um processo de alinhamento, muda a frequência. Sobe um pilarzinho, entendeu? Sobe um degrauzinho, daí tu tá aqui. Aí aqui tu vai trabalhar com manifestar algumas coisas, fazer mudanças, mudar a mentalidade, mudar hábitos, tá aqui nesse pilar, ok? Aí a gente pega, mais um pouquinho mais à frente, a gente pega um outro processo para limpar. A gente limpa mais um pouco. Desestrutura mais um pouquinho de antimatéria, muda mais uma vez de frequência, sobe mais um degrauzinho, aí vai manifestando outras coisas. Aí já entende que não é difícil, que já tá mais fácil, mais fluido, ok? E vai num outro processo. Isso é co-criando sonhos, sejam eles qual forem. É passar pelo processo etapa por etapa, tá? Ok? Entendidas até aqui, Alice, ontem a ativação, eu fiquei chocada com isso da ancestralidade. Pois é, né? Pois é, eu já nem me choco mais, gente. Porque já foram tantos episódios, tantas experiências, tanta coisa, gente, que eu acho que é por isso que eu já não me choco mais. Nossa, eu fiz só limpeza em 2024, por isso me mingou tudo. É isso, Alice. A gente tem que dar um tempo, é etapa. Então eu limpo, estruturo, mudo minha frequência, faço aquilo que eu quero fazer, uns movimentos, depois eu pego um outro processo e limpo. Sabe como é que eu gosto de codificar isso no meu mental? Como é que eu aprendi a fazer? Assim, que isso eu gosto de ensinar também. A gente sempre tem consciência dos nossos processos, a gente sabe onde é que tá registrado um medo, um trauma, uma dor, um processo de escassez, um relacionamento mal resolvido, uma questão pessoal, profissional, a gente sabe. O que a gente tem que aprender a fazer? É como se a gente colocasse na nossa mente, que cabe tudo aqui, tá? Não tem limite. Coloca na sua mente as coisas em caixinhas. Caixinhas, caixinhas, entendeu? Aí tu deixa tudo guardadinho lá. Bom, agora eu vou mexer nisso aqui. Então eu vou limpar isso, eu vou mudar isso, eu vou desestruturar isso, eu vou eliminar isso, desintegrar, devolver para o universo, para o cosmos, para transmutar e vou alinhar minha frequência, levar, faço meus processos. Aí depois que eu já estou mais forte, mais estruturada, eu vou lá, pego mais uma caixinha. Vou trabalhar essa agora. Nisso vocês vão continuar sempre crescendo, evoluindo, prosperando, alinhando suas coisas, vocês não sofrem tanto, tá? Então é isso que eu ensino, certo? Quem aí tá pronto e vamos fazer uma ativação? Então, pra gente entrar com tudo amanhã no grupo, a ativação que eu vou fazer agora, ela vai ficar postada no grupo depois em áudio amanhã, porque ela tem que ser feita por 3 dias, tá? Juntamente com o vídeo, que vai ser só para o grupo. Essa live vai ficar aqui no feed, daí até para incentivar as pessoas a entrarem no nosso grupo, porque é bom um grupo grande, porque a gente trabalha com mais essências, a gente vai amplificando essa nossa egrégora, porque é uma egrégora de crescimento da imersão, tá? É uma egrégora de conexão, de expansão, é um movimento para realmente ajudar as pessoas. Então, quanto mais pessoas tiver no nosso grupo, mais a gente vai fazendo esse processo. Porque cada um que eleva a frequência vai se potencializando, vai potencializando a energia do nosso grupo, e aí a gente vai mudando as nossas frequências de crescimento, tá? De expansão da nossa consciência. Quem tá comigo aí, vamos lá? Agora vamos mudar totalmente a frequência, a vibração. Vamos baixar o tom de voz. Vamos aí se alinhar no ponto geopático onde nos encontramos. Vamos fechar os olhos vagarosamente. Eu vou conduzi-los, tá? Vocês podem fechar os olhos.
Façam um exercício de respiração de vocês. Se concentrem aí no ponto geopático que vocês estão. E a gente vai trabalhar aqui, tá? Quero que vocês façam 3 respirações profundas. Inspira e solta o ar pela boca bem profundamente. Vá soltando toda a sua conversa mental. Vá aquietando sua mente. Vá se conectando com a sua presença divina, a sua presença do Eu Sou, através do entendimento que você tem dela. Vá abrindo sua tela mental. Quero que você visualize neste instante uma esfera de luz branca bem no centro do seu cardíaco. E você, neste instante, vai comandar que essa esfera de luz branca vá se espalhando e envolvendo todo o seu ser. E o local aonde você se encontra, o seu ponto geopático. Nós vamos invocar agora e comandar a frequência da consciência de Melquisedeque. Nos conectando com essa frequência, com essa presença. Melquisedeque é um dos guardiões que trabalha dentro da egrégora do método ascensional. Então, ele é muito presente no meu campo. Então, vocês vão sentir a presença dele. Senhor Melquisedeque, eu invoco a sua presença agora. Eu invoco que neste instante preencha-se de luz dourada todo o meu corpo, todos os meus corpos extrafísicos. Preencha o local onde eu me encontro agora. Eu invoco e comando agora a espiral sagrada de Melquisedeque. Eu invoco e comando agora a espiral sagrada de Melquisedeque. Comandem mentalmente comigo. Ativando a espiral sagrada de Melquisedeque em 1, 2 e 3. Ativando a espiral sagrada de Melquisedeque em 1, 2 e 3. Comece a visualizar neste instante a espiral dourada, ascendente, diante de cada um de vocês. Perceba que ela vai se expandindo por todo o local aonde vocês se encontram, o seu ponto geopático. Mentalmente intencione neste momento que você está subindo nesta espiral. Se visualize subindo. E visualize também o local onde você está subindo junto. Sinta-se agora dentro dessa espiral. Sinta-se totalmente conectado a essa espiral. E com voz de comando mental, diga, afirme mentalmente: eleva-me a este plano superior, eleva-me e eleva este local. Eleva-me e eleva este local, até que estejamos acima da terceira dimensão. Até que estejamos acima de todos os problemas, acima de todas as emoções e pensamentos negativos, acima de toda e qualquer situação negativa, acima de todo e qualquer medo, acima de todo e qualquer ponto de magia negativo, amarrações, obsessores, magos negros, energia da inveja, da competição, de antepassados presos no ambiente ou no meu campo, na minha linha temporal, ou até mesmo familiares que já partiram.
Vá focando em situações neste momento que você quer se desfazer. Vai especificando o problema que você está vivendo, seja uma doença, um conflito, uma dor, uma mágoa, um ressentimento, uma amarração, uma situação de escassez. Vai especificando, vá usando os seus comandos mentais agora. Vai imaginando subindo com o seu ambiente, até que você comece a sentir um alívio sereno e harmonioso. Vá soltando, vá percebendo que começa a surgir em você uma sensação de paz, de serenidade, de clareza mental. Eu quero que neste instante você firmemente visualize todas as suas realidades, de todas as situações subindo com você. Integre todos os itens, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, os seus amigos, todas as situações. Integre tudo agora. Respira, perceba, a sensação de alívio está aumentando gradativamente. E então, neste momento, visualize todos os seus problemas, todas as emoções, os pensamentos negativos, a discórdia, a escassez, o mal-estar espiritual, energético. Perceba que tudo isso, visualize que tudo isso está ficando lá embaixo, até que ele vai desaparecendo da sua mente. E você percebe então que uma luz cristalina muito brilhante vai preenchendo todos esses espaços. Visualize neste instante uma luz dourada líquida, preenchendo a tudo e a todos e a todas as situações. E ainda com voz de comando mental, eu quero que você diga junto comigo: Melquisedeque, que se faça um ajuste multidimensional em mim e em tudo ao meu redor, nos locais onde estou ancorado, ancorada, na minha casa, no local de trabalho e tudo aquilo que for mais adequado para a elevação da minha vibração em todos os níveis no tempo e no espaço. Manifeste minha realidade dentro da perfeita ordem divina. Manifeste a minha realidade dentro da perfeita ordem divina. Manifeste a minha realidade dentro da perfeita ordem divina. E então, mentalmente, afirme: eu sou o eu sou, atuando em minha realidade e os locais onde estou ancorada, ancorado, agora e sempre. Respira fundo neste momento e agora vamos nos conectando ao núcleo da Terra, ancorando e aterrando. Perceba que essa luz dourada está magnetizando em você. Perceba que ela está magnetizando no seu campo eletromagnético e em todos os locais que fazem parte da sua realidade neste momento, formando neste momento, nesse instante, uma cúpula de luz muito brilhante. Perceba-se bem aterrado, sinta os seus pés bem aterrados, agora, aqui e agora. E então, inspira profundamente neste momento, solta o ar pela boca, sinta-se no seu estado de presença, agradeça a toda essa equipe espiritual que está aqui nos ancorando, ancorando a cada um no seu ponto geopático, vá abrindo os olhos vagarosamente. Muito bem, que ativação, gente, uau, uau, eu amo essas ativações, elas nutrem a minha alma, os meus corpos, a minha mente, o meu coração.
Bom, gente, quem ficou aí até o finzinho, quem chegou aí na metade, quem não me conhece ainda, que chegou aí, eu sou Ana Lutizato, sou psicoterapeuta multidimensional, sou treinadora e mentoro terapeutas e eu sou educadora espiritual. E o propósito dessa live é trazê-los para a imersão do MAS, que é Co-Criando Sonhos. Quem quiser fazer parte aí, depois pode entrar no nosso grupo do WhatsApp e será muito bem-vindo para esse processo, tá? Quero agradecer a cada uma de vocês que esteve aqui comigo, a cada presença divina que esteve aqui. E eu quero dizer para vocês, o mundo, o universo é infinito. E ele está vibrando coisas maravilhosas para cada um de nós neste ano, neste ciclo que estamos entrando. Basta que a gente se permita magnetizar através da nossa presença divina. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Temos atividades amanhã no grupo, quem está no grupo, tá bom? Bye, bye. Beijos. A Dani Reis chegou agora. Dani, vai ficar gravada a live, tá? Daqui a pouquinho mais eu libero ela ali no Instagram. Assiste, tá? Assiste. E eu te convido a entrar no nosso grupo do WhatsApp acessando o nosso link da bio, tá bom? Bye, bye pra vocês. Beijo grande no coração. Amanhã temos live novamente às 20 horas. Gratidão.